Bom dia a todos, bem-vindos e bem-vindas. Esse é o 11º webinar do Fórum de Reportagem sobre a Crise Global de Saúde. Hoje o convidado é o Eduardo Goulart, que vai falar sobre dicas, técnicas, ferramentas para jornalismo investigativo. O Eduardo é jornalista freelancer, colabora para o Intercept Brasil e criou a newsletter De Olho nos Dados, na qual ele fala sobre inteligência de fontes abertas. Recomendo que vocês assinem, tem bastante coisa legal por lá. Bom, primeiro de tudo, agradecer ao Eduardo, obrigado pelo seu tempo e por aceitar o convite. Valeu, Alexandre. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Bom dia a todos e a todas. E como o Alexandre falou, eu criei essa newsletter e para a gente falar de investigação digital, tem um termo que é muito comum que as pessoas utilizem, a comunidade utiliza como um todo, que é o OSINT. E eu gostaria de dar dicas para vocês hoje de ferramentas e técnicas que eu utilizo para o OSINT, pensando nesse contexto de pandemia. Bom, para isso, posso compartilhar minha tela, Alexandre? Eu só quero fazer um lembrete aqui, só falar para quem está assistindo que o vídeo está sendo transmitido aqui via Zoom e via Facebook, né? E assim como nossos webinars anteriores, ele vai ser gravado e vai ficar disponível depois lá no nosso canal do YouTube. A gente também vai fazer um resumo por escrito com os principais pontos da conversa. E a ideia é que dure mais ou menos 40 minutos, né? E quem estiver assistindo pode enviar comentários ou perguntas pelo Zoom ou pelo Facebook. É isso, Eduardo. Agora fica à vontade, pode compartilhar a tela que eu te interrompo aqui caso surja alguma dúvida ou pergunta. Tranquilo, vamos nessa então. Bom, afinal de contas, o que é o OSINT? É o acrônimo para Open Source Intelligence, ou Inteligência de Fontes Abertas, e a gente pode definir o OSINT como uma série de técnicas para coletar, analisar e apresentar informações públicas, hoje em dia principalmente com o uso da internet. Eu gosto de pensar em OSINT como um quebra-cabeça, ou seja, ele só ganha sentido quando a gente consegue encaixar suas peças. Ou, em outras palavras, informação não é inteligência até que tenha contexto. Essa é uma frase do investigador Michael Bazzell. Ele é uma referência internacional quando o assunto é OSINT. Uma outra imagem que eu acho que pode ilustrar OSINT é esse meme. A gente pode transformar dados em informação, em conhecimento, ter insights, enfim, dependendo de como olhamos para esses dados, podemos, inclusive, viajar na maionese. Afinal de contas, muitas das coisas que a gente encontra na internet, na vida, pode nos levar a conclusões falsas. Por isso, é fundamental manter o ceticismo e checar informações, fazer todo aquele beabá jornalístico, da prática jornalística que a gente conhece. Bom, o primeiro caso que eu gostaria de falar sobre o uso de OSINT nesse contexto da pandemia é sobre esse caso que todos vocês devem se lembrar desse sujeito que derrubou cruzes numa manifestação, numa instalação que uma ONG fez numa praia carioca em homenagem aos mortos pela Covid. Isso ocorreu em 11 de junho e aí desde então eu comecei a procurar informações sobre esse homem. Eu queria saber quem ele era e quais eram as motivações dele. Então, eu comecei a monitorar a internet, as redes sociais. Eu vou interromper o compartilhamento para compartilhar agora uma outra tela. Está vendo o meu Twitter? É o Twitter? Sim. Bom, beleza. Como é que eu descobri que esse homem se chama Heckel da Cunha Osório? Isso no dia 13, 2 dias depois do ocorrido. Além disso, aqui um perfil do Twitter dele, que ele apagou, no qual ele afirma que é engenheiro. Também que ele foi filiado ao PSDB entre 2001 e janeiro deste ano. Que ele foi presidente da Companhia Estadual de Gás do Rio de Janeiro durante o governo do Marcelo Alencar, e que ele é pai
e sócio de Raquel Pampuri Osório, ex-advogado da AMIL, condenado pela Comissão de Valores Mobiliários pelo uso de informação privilegiada. Diga-se de passagem, essa prática é crime no Brasil. Bom, para chegar nessas informações, eu criei um filtro no TweetDeck. Para quem não conhece o TweetDeck, é uma plataforma do próprio Twitter que ajuda muito na visualização das informações que a gente tem no Twitter e, para além disso, no monitoramento. Então, todas essas colunas aqui, elas são ajustáveis. Então, por exemplo, essa primeira coluna é minha home do Twitter. Aqui é uma lista que eu criei sobre perfis que falam sobre o OSINT, e depois eu posso passar esse link para vocês, que essa lista é bem legal. E aqui as menções ao meu nome. Eu já vou chegar nessa última coluna aqui. Aqui nesse botão em cima, a gente pode remover essas colunas e eu vou retirá-las para facilitar a nossa visualização aqui. E vou criar uma outra coluna de pesquisa. No caso, eu pesquisei cruzes, que é uma palavra-chave, porque ele derrubou cruzes, and, que é um operador de busca avançada, que sinaliza que a gente está querendo pesquisar cruzes e mais alguma coisa. E no caso, eu coloquei entre aspas, rio, asterisco, paz. O que é esse rio, asterisco, paz? O asterisco, ele funciona como um coringa, que pode substituir outras palavras. Então, por exemplo, se alguém escreveu Rio de Paz ou Rio pela Paz, ele vai encontrar. É o nome da ONG que promoveu essa manifestação que foi desrespeitada pelo Raquel. Ô, Eduardo, é importante essa espécie de comando, né, na barra de busca, isso vai funcionar também na barra do Twitter normal. Também, também. Tudo que eu estou fazendo aqui funciona no Twitter, só que o TweetDeck, ele facilita a visualização desse tipo de monitoramento. E esses comandos aqui também valem para o Google. Geralmente valem para qualquer tipo de pesquisa que você vai fazer na internet. Bom, esse primeiro tweet é de 9 de agosto, ou seja, ele está filtrando todas as mensagens de agora e do passado também. Então, se a gente for até o dia 13, a gente vai chegar nesse tweet aqui do lado esquerdo. Vou apagar esse daqui. A gente vai chegar nesse tweet nesse tweet aqui do Alberto, que ele publicou no dia 13 de junho, no sábado, às 8h44 da manhã. Bom, ele fala nesse tweet que circula pelo WhatsApp que o nome daquele sujeito é Raquel Osório, ele é morador do Leblon, aposentado pela Vale, e que foi presidente da SEG e que frequenta uma padaria no Leblon, chamada Rio Lisboa. É claro que não tem como a gente publicar essas informações sem checá-las. E como que a gente checa essas informações? Eu acho que o primeiro passo é pelo próprio Google. Então, eu fiz um operador de busca aqui, entre aspas, Raquel, eu coloquei um asterisco aqui, porque ele poderia ter um sobrenome entre Osório e Raquel. Fecha aspas, então, ou seja, todo mundo deve saber isso, quando a gente pesquisa entre aspas, é uma busca exata, o Google vai buscar páginas indexadas por esse termo exato. E aqui, site .gov.br significa o quê? Eu quero pesquisar em todos os sites governamentais, ou seja, que tenham o domínio gov.br, nos quais o termo Raquel Osório apareça. E o primeiro deles é esse daqui da CVM, que depois eu fui a descobrir que esse Raquel Pampuri Osório é filho do sujeito que derrubou as cruzes. Aí aqui para baixo a gente tem um discurso na Alerj, que a gente consegue confirmar que o Raquel Cunha Osório, o pai, foi de fato presidente da SEG, no Rio de Janeiro, durante o governo Marcelo Alencar, e uma série de outras informações. E agora veja, essa busca gerou aproximadamente 48 resultados, ou seja, 48 páginas indexadas no Google. Diferentemente, se eu digitar só Raquel Osório, que vai me trazer uma infinidade de resultados. Olha só, 256 mil resultados. É muita coisa para a gente pesquisar. Bom, tendo essa informação
do Heckel Osório, um próximo passo é saber se ele é sócio de alguma empresa. Para isso, tem um site muito legal, com várias funcionalidades, que é o Brasil.io, que é essa plataforma criada pelo programador Álvaro Justen, também conhecido como Turicas. O que ele faz? Ele baixa dados de diversas plataformas, e nesse caso específico dos sócios, ele baixa os dados da Receita Federal e possibilita que a gente pesquise de uma forma fácil, que o leigo consiga pesquisar esses dados de uma forma fácil. Então, eu pesquisei Heckel Osório, apertei filtrar, e aí aparecem as empresas das quais ele é sócio. Eu copiei o CNPJ dessa primeira empresa e fui pesquisar no site da Receita Federal, porque no site da Receita Federal a gente tem outras informações que não aparecem no Brasil.io. Não sou um robô. Aqui a gente tem a ficha cadastral da empresa, da HCO Consultoria. E aqui, na consulta do quadro societário, a gente vê todos os sócios. A gente consegue até as informações sobre os sócios no site do Brasil.io. Mas o que me interessa aqui, nesse caso específico, é o endereço e o telefone. Qual foi a minha hipótese? Eu peguei o endereço, como ele é aposentado e é uma consultoria, eu imaginei que uma das possibilidades é que essa consultoria funcionasse num endereço residencial. Eu coloquei o endereço aqui no Google Maps, e aí aqui a gente tem uma foto do edifício, que aparentemente é um edifício residencial. Por que eu queria saber se era um edifício residencial? Porque eu estava fazendo essa apuração sábado à tarde, e eu queria falar com o Heckel. Então, se fosse um edifício, se a empresa estivesse realmente cadastrada no endereço dele, muito provavelmente eu conseguiria falar com ele por telefone e este seria o telefone da residência. Enfim, antes de ligar para ele, o que eu fiz? Eu entrei nesse site da Microsoft, que é bem legal, porque ele usa inteligência artificial para verificar, para fazer reconhecimento facial. Então, eu dei prints em imagens do Heckel, naquela foto do Twitter, que era do perfil dele, e de um vídeo que circulava nas redes sociais. Logo depois que ele derrubou as cruzes, ele estava discutindo com pessoas que estavam na rua. E aí eu tirei um print do rosto dele. E a conclusão dessa comparação que o site fez é que, de fato, essas fotos pertencem à mesma pessoa. Aqui ele diz que o intervalo de confiança é de 0,6. Esse intervalo de confiança vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais certeza essa inteligência artificial tem de que são fotos que pertencem à mesma pessoa. É claro que a gente não pode ser cego e confiar aliás, a gente não pode confiar plenamente, a gente não pode confiar plenamente nas informações desse site, porque a gente não sabe exatamente como é que funcionam esses algoritmos e, claro, eles podem errar. Mas é uma indicação, né? Mas é uma indicação forte de que essas fotos são da mesma pessoa. A partir de 0,5, a documentação do site aponta de que já tem uma confiança suficiente de que se trata de imagens da mesma pessoa. Bom, peguei o telefone que eu consegui no site da Receita e liguei para esse número. Quem atendeu foi uma pessoa com voz de idoso e eu falei que eu gostaria de falar com o Heckel. E aí a pessoa do outro lado da linha perguntou, quem está falando? E eu me apresentei. Falei meu nome e falei que eu sou jornalista. Talvez aí eu tenha sido um pouco ingênuo de ter já me apresentado de cara como jornalista. Eu poderia ter esperado ele falar alguma coisa para falar, olha, eu sou jornalista, estou fazendo tal apuração.
claro, me apresentar como jornalista, não omitir essa informação dele, mas não de cara já falar, eu sou Eduardo Goulart de Andrade, eu sou jornalista. Porque quando eu falei isso, ele falou, não tem ninguém com esse nome que mora aqui. Horas, como que você atende um telefone e eu falo que eu quero falar, por exemplo, alguém liga na minha casa, aí fala alô, eu falo alô, eu gostaria de falar com o Eduardo. Quem está falando? É o Alexandre. Não, Alexandre, não tem nenhum Eduardo chamado aqui não. É bem estranho. Bom, Sim. quando ele falou que não tinha ninguém com aquele nome, eu falei sobre o caso da pessoa que derrubou cruzes na praia. Ele falou que não era ele. E aí eu perguntei, como é que o senhor se chama? Aí ele disse, você está começando a me incomodar. Eu achei todo o papo muito estranho, assim, é claro que a gente falando assim, a gente não consegue sentir as nuances que uma conversa telefônica tem. Estava muito claro para mim que se tratava da pessoa que derrubou as cruzes. Mesmo assim, por se tratar de uma informação ou de um caso muito delicado, por exemplo, se eu publico essa informação e não é a pessoa, imagina que barrigada. Você destrói a reputação de uma pessoa. Isso não tem como ser reparado. Então, eu lembrei... É a sua própria, né? Claro, mas assim, muito mais a dele, né? Claro, A gente vê, por exemplo, que várias pessoas que comeram bola durante coberturas que se tornaram notórias e destruíram reputações, por exemplo, da escola base, a gente vê que tem pessoas que continuam na ativa, jornalistas, e já as pessoas, as vítimas das barrigadas jornalísticas, tiveram suas vidas arruinadas. Então, eu acho que é muito mais comprometedor para quem tem a vida arruinada por uma barrigada jornalística. Mas, enfim, eu lembrei que no tweet do Alberto, ele citava que essa pessoa frequentava uma padaria chamada Rio Lisboa. E aí, com uma busca simples no Google, a gente vê, provavelmente se trata dessa confeitaria Rio Lisboa, já que fica também no Leblon, mesmo bairro onde foi registrada a consultoria do Heckel, a.k.a. casa onde ele mora. E aí, com uma busca de rota pelo Google Maps, a gente vê que a padaria fica exatamente 140 metros da casa onde o Heckel mora. Um percurso que a pé demora 2 minutos. Então, me pareceu bastante factível que ele realmente frequente esse lugar, porque é muito próximo da casa dele. Então, qual foi o próximo passo? Eu peguei o telefone da padaria, que está aqui no Google, e liguei lá. Conversei com uma pessoa, expliquei a situação, falei que sou jornalista, e confirmei com ela que o sujeito que derrubou as cruzes na praia de Copacabana frequenta realmente aquela padaria. E, gentilmente, a pessoa aceitou que eu mandasse as imagens que eu tinha dessa pessoa para confirmar que, de fato, a inteligência artificial da Microsoft não errou. Realmente são a mesma pessoa. São fotos da mesma pessoa. O próximo caso que eu gostaria de tratar agora é sobre desinformação. Então, eu vou interromper o compartilhamento dessa tela e compartilhar outra, vamos ver. Ô, Eduardo, quanto tempo demorou até você... Você disse que estava fazendo a apuração no sábado à tarde, né? Foi uma tarde para você Foi uma tarde. olhar essas todas? Foi uma tarde, exatamente uma tarde. Quer dizer, umas 4 horas. Só que o que acontece? Geralmente eu frilo para o Intercept. Eu imaginei que eu não teria tempo hábil para esperar essa publicação, talvez na segunda-feira, e não tomar um furo. E eu resolvi publicar no Twitter. Aquele ego jornalístico também, né? Ó o que eu descobri, né? Claro, tem a relevância jornalística que todo mundo queria saber quem era esse sujeito, porque essas imagens estavam correndo o mundo. Agora, eu acho que eu fiz bem, porque no domingo, ou seja, no dia seguinte à minha publicação no Twitter, o Fantástico deu uma matéria, uma ótima matéria falando sobre o Heckel. Então, eu acho que foi importante essa publicação no Twitter. Agora, a gente vai falar sobre desinformação. Você está vendo a tela do Jornal da Cidade? Sim. Beleza.
Bom, como vocês devem saber, o Jornal da Cidade foi o primeiro alvo de uma campanha do Sleeping Giants, que é um projeto que começou nos Estados Unidos, no Twitter, e depois veio aqui para o Brasil, no qual as pessoas que fazem parte desse projeto alertam empresas que anunciam no Google e cujos anúncios são veiculados em sites de desinformação, em sites que propagam fake news. E o Jornal da Cidade foi o primeiro alvo da campanha do Sleeping Giants no Brasil. É um notório site que espalha desinformação e com um forte componente bolsonarista. É um site com uma pegada bem militante. Então, muito provavelmente, a gente vai encontrar matérias aqui que falem sobre o coronavírus, sob uma perspectiva ideológica do bolsonarismo, ou seja, negando a pandemia, falando sobre uma suposta eficácia que não foi comprovada pela ciência de medicações como hidroxicloroquina, sobre ivermectina, enfim. E como é que a gente faz, por exemplo, para descobrir, isso vale para o Jornal da Cidade e para qualquer outro site, como é que a gente faz para descobrir quem é o responsável por esse site? No caso do Jornal da Cidade, a gente vê que a URL é jornaldacidade.com.br. Para sites com final.com.br, a gente pode pesquisar aqui no registro.br, no Ruiz. O Ruiz é uma ferramenta, digamos assim, internacionalmente reconhecida para saber quem são os responsáveis por domínios. E logo menos eu vou explicar como é que faz para pesquisar domínios que não terminam com .br. Bom, eu coloco aqui jornaldacidade.com.br e pesquisar. A gente vê que o titular, o responsável pela conta, é José Pinheiro Tolentino Filho, o RG dele, o CPF e um e-mail, que pode ser útil, bastante útil, né, para a gente entrar em contato, enfim. Um outro site que eu gostaria de mostrar é esse estudosnacionais.com, porque ele não termina com .br. Aqui nesse site, recentemente eu vi que eles publicaram, não dá nem para chamar de matéria, né? Eles publicaram um texto falando que a vacina da China utilizava fetos abortados. Pelo amor de Deus, né? E aí, como é que eu fiz para descobrir quem que era o responsável por esse site? Copiei a URL, entrei nesse site aqui, ViewDNS, que é sensacional. Esse é um dos sites que eu acho que são referência quando a gente vai pesquisar a infraestrutura da internet. Aqui, a gente pesquisa por domínio, por domínio, coloca estudosnacionais.com e a gente vai chegar aqui a informação de que o responsável pelo site é o Christian De Rosa. Tem uma coisa legal nesse site também, e aqui o e-mail dele. Tem uma coisa legal nesse site, é que tem como, se eu tiver um e-mail, como esse, derosa.christian, eu consigo pesquisar aqui nessa busca reversa. Então, eu coloquei o e-mail dele, Go, e aqui estudos nacionais. Supondo, então, que eu tivesse só o e-mail, se eu tenho o e-mail de uma pessoa e quero saber se ela tem um domínio registrado no nome dela, pode ser que eu consiga descobrir por meio desse site. Voltando aqui, a título de exemplo, eu vou abrir essa matéria, castração química vitimará pedófilo. Não é uma matéria sobre a pandemia, mas isso serve para matérias, né, entre aspas, para textos que vocês encontrarem em sites e quiserem ver como é que essa matéria está circulando nas redes sociais, tem uma extensão do CrowdTangle, que é essa daqui. É só entrar na loja do Chrome e baixá-la. Para usar a plataforma em si do CrowdTangle, que acho que não vai dar tempo de falar aqui hoje, aí você pode pedir acesso
por meio da sua redação. Eles liberam uso gratuito para redações jornalísticas. Mas, enfim, essa daqui não tem erro, você pode baixar na loja do Chrome, gratuita, não precisa de grandes burocracias. Bom, aqui a gente vê que esse texto sobre a castração química foi compartilhado por esses perfis, por esses grupos aqui, por esses perfis, por essas páginas do Facebook e o total de interações e aqui no Twitter. Então, essa é uma maneira legal da gente ver como que uma desinformação está circulando, por exemplo, nas redes sociais. Quem são os principais perfis que estão divulgando essas desinformações? Com isso, às vezes a gente consegue montar uma rede, a gente consegue visualizar uma rede de desinformação, se a gente começar a coletar essas informações. Então, por exemplo, tal deputado geralmente tuita links desse site, tal página do Facebook, enfim. E um jeito bacana da gente descobrir também como é que as pessoas, qual o comportamento das pessoas, especificamente no Twitter, aí já não é Facebook, é esse site aqui, Socialberry. Então, aqui ele tem várias funcionalidades. A que eu quero mostrar hoje é essa daqui. A gente vai digitar o handle. Então, por exemplo, Bolsonaro SP, que é o perfil do Eduardo Bolsonaro, do deputado Eduardo Bolsonaro, no Twitter. E vou apertar para buscar. Ele tem uma limitação que isso de maneira geral, toda plataforma que usa a API do Twitter tem uma limitação que ela analisa no máximo 3.200 Twitter. É o caso aqui do Socialberry. Aqui, eu não vou fazer isso agora, senão a gente vai perder tempo com isso, mas aqui eu posso carregar mais tweets do Eduardo Bolsonaro. Ele só carregou 200 até agora. Então, eu vou apertando Load More até chegar nesse número de 3.200. E aí eu consigo fazer uma análise dos últimos 3.200 twitters do perfil que a gente selecionou para ver quais são os principais domínios compartilhados por esse perfil. Então aqui, por exemplo, é que a gente carregou pouquinho, só 200 tweets. Então a gente não tem uma visão ampla, mas, por exemplo, a gente vê que ele compartilha coisas do Conexão Política, que é um outro alvo do Sleeping Giants, Senso em Comum, outro notório site de desinformação. Enfim, essa ferramenta pode ser útil para a gente ver também comportamento de bots. Então, por exemplo, se a gente vê que tem uma conta de Twitter que tuita, sei lá, 5 vezes por segundo, quem tuita? Qual ser humano consegue fazer isso, né? Também é um indicativo que pode ser interessante. Antes de passar para o próximo tópico, alguma dúvida, Alexandre? Não, acho que não. Várias dessas ferramentas não conhecia. Estou impressionado com o que a gente pode raspar. Opa, que bacana. E essa ferramenta aí que você está mostrando, inclusive, pode ser muito útil para... Você consegue fazer uma relação entre se a pessoa que está tweetando aqueles domínios tem alguma relação de posse com eles, né? Por exemplo, Exatamente. até um deputado menos conhecido que o Eduardo Bolsonaro, né? Você coloca a arroba dele aí e vê um domínio estranho que é muito frequente, pode começar a investigar daí se o perfil tem algum tipo de relação com o site, se é dono, né? Usando também o Ruiz e essas outras ferramentas que você mostrou, né? Pode ser um bom Sem ponto de dúvida. partida, né? Fazer só um parêntese aqui. Ontem, eu e a Luísa Bandeira, do DFR Lab, a gente gravou um vídeo, uma oficina para o Congresso da Abrage. A gente vai participar de uma mesa sobre o Cint. E aí ela deu uma oficina muito, muito boa explicando como investigar sites e trouxe várias ferramentas que eu não falei aqui hoje. Então eu convido a todos e todas a se inscreverem no Domingo de Dados da Abrage, é de graça, vai ser exibido no dia 13 de setembro,
e vale muito a pena. Para quem não sabe, a Luísa Bandeira é uma das pessoas que está por trás da investigação do DFR Lab, que mostrou como perfis inautênticos eram ligados perfis inautênticos de redes sociais eram ligados a deputados bolsonaristas e ao próprio Bolsonaro. E o Facebook derrubou, o Facebook e o Instagram derrubaram várias dessas contas. Não porque elas espalhavam desinformação e mentiam, mas porque elas tinham um comportamento inautêntico, ou seja, uma pessoa que tem várias contas para tentar criar um clima na internet de que determinado assunto está sendo falado por várias pessoas, quando na verdade é só por uma com vários perfis, ou que usa um nome falso. Uma dessas contas que o Facebook derrubou é do Bolsoneias. E a Luísa mostra como que ela conseguiu mostrar que o Bolsoneias não só tinha esses perfis no Twitter, Facebook, Instagram, como também o Leonardo, que é o responsável por esses perfis, também tem um site chamado Jogo Político, e não só isso, ele era funcionário comissionado de uma deputada do PSL na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Bom, feito o convite, eu vou interromper. Vou aproveitar para te passar umas dúvidas aqui que apareceram, mas só antes de falar que a gente vai postar lá no grupo o link para essa mesa e tal, para o pessoal se registrar. Acho que pode ser legal. Bacana. Vou juntar aqui a dúvida do Daniel e do Rogério Júnior. Eles estão perguntando se tem uma ferramenta tipo o Socialberry para Instagram ou para Facebook, né? Porque a gente mostrou aí, ele funciona para Twitter, né? Sim. Eu não conheço nesses moldes, mas o CrowdTangle é muito mais potente que o Socialberry e faz esse trabalho. Mas, como eu disse anteriormente, você precisa, por meio da sua redação, pedir uma autorização para o CrowdTangle para usar essa plataforma. Que, aliás, é uma plataforma que foi criada por uma pessoa X e o Facebook achou tão sensacional que comprou essa plataforma. Hoje essa plataforma pertence ao Facebook. Acabei de lembrar que tem um negócio muito legal para a pandemia que o CrowdTangle criou. Mas faça outra pergunta antes, por favor, se você quiser, antes de mostrar essa funcionalidade do CrowdTangle. Tá. A Amanda Lima pergunta se há a possibilidade de descobrir o dono de uma conta anônima ou fake nas redes sociais, para saber quem está compartilhando conteúdo desinformativo. Eu acho que a pergunta é parecida, né? Tipo, se tem algum tipo de ferramenta como o Ruiz ou como aquelas outras que você usou para descobrir donos de site, se existe alguma forma, né, ou ferramentas para descobrir donos de contas de redes sociais. Aí já fica um pouco mais complicado, né? Tem como, mas aí a gente vai depender de uma série de Então, por exemplo, ele nessa rede social, ele compartilha algum site, ele coloca ali que ele é responsável por algum site, ou compartilha muito algum site, pode ser indicativo que ele tem alguma ligação a esse site. Um outro jeito é que eu acho que a gente não vai ter tempo hábil de fazer isso aqui hoje, mas a Luísa explicou, inclusive, na oficina do Domingo de Dados, pelo código-fonte da página, às vezes você consegue encontrar algum e-mail vinculado a essa página. Então, por exemplo, um assessor do presidente Jair Bolsonaro chamado Tércio Arnaud, ele tinha um perfil no Instagram, um perfil de conta, e aí pelo código-fonte da página, ela conseguiu encontrar. O código-fonte, deixa eu só compartilhar minha tela para quem não sabe o que é código-fonte, sacar o que é. O negócio é que não existe a ferramenta que diretamente aponte o dono do perfil, né? Mas você pode usar o perfil, vasculhar o perfil em busca de outras informações que apontem ou para sites ou para outros links de outras redes sociais que possam te dar mais informação sobre o dono daquele perfil, né? Tem uma ferramenta que não é garantido que ela vai te proporcionar isso, mas às vezes ela faz.
chama Maltego. Inclusive, eu escrevi uma newsletter sobre essa ferramenta. E aí, uma das extensões que eles chamam de Transform, um dos transforms do Maltego chama Social Links. E aí, ele faz essa varredura e muitas vezes ele consegue revelar quem está por trás de um site. O que eu consigo lembrar é esse, mas não é um site, é um software que você baixa e, enfim, nessa pegada. Mas o código-fonte é isso aqui. Vocês estão vendo a janela do Google Maps, né? Isso. Se a gente clica com o botão direito do mouse e aperta inspecionar aqui, a gente vai ver os códigos HTML. E aí, é a partir disso aqui que muitas vezes a gente consegue encontrar informações que a gente não vê a olho nu, olhando simplesmente para o site. E numa dessas a gente às vezes consegue encontrar indícios que nos levam a descobrir quem é o responsável por uma rede social. Entendi. Você pode encontrar outras coisas além do e-mail, né, no código-fonte. Sim, sim. Sobre servidor, sobre empresa que registrou o site, várias outras coisas, né? Sim, tem uma ferramenta que chama Huntly. Ela ajuda você a arquivar o que você vem pesquisando, as páginas que você visita na internet. Eu escrevi sobre isso também na De Olho nos Dados, depois confiram lá, eu gravei um videozinho. E além dela arquivar essas informações, ela arquiva também o código-fonte. Então, você consegue ver número de IP e uma série de outras informações que também ajudam a gente a montar aquele quebra-cabeça que eu falei no início do webinar. Falando sobre o contexto da pandemia, é fundamental também a gente seguir o dinheiro. Como diz aquela máxima do Garganta Profunda, no filme Todos os Homens do Presidente, eu vim descobrir esses dias que, na verdade, o Garganta Profunda não disse isso no mundo real para os jornalistas do Washington Post, e sim que aquela frase, siga o dinheiro, é uma frase do roteiro que não existiu na realidade. Para quem não está ligado do que eu estou falando, é o caso do Watergate, que uma fonte apelidada de Garganta Profunda falou para os repórteres do Washington Post, siga o dinheiro, e acabou culminando no impeachment do presidente Nixon. Bom, e como é que a gente segue o dinheiro no contexto da pandemia? Tem um dispositivo legal que foi criado para fazer com que o poder público possa dispensar licitações. Não exige a licitação para contratar serviços e comprar equipamentos, seja máscara, seja respiradores, contratar serviços médicos, enfim. É claro que num contexto de pandemia, isso é necessário porque a gente não pode passar por todos aqueles trâmites legais porque a gente está numa situação de emergência. Mas isso abre brechas também, por outro lado, para que pessoas mal intencionadas, seja do poder público, seja da iniciativa privada, se valham dessa falta de controle do Estado para tirar proveito e fazer obras superfaturadas, cobrar muito mais caro por insumos, enfim. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora só deixa eu me localizar aqui. Uma reportagem, achei, que o Intercept fez e da qual eu vim a participar depois também, para mostrar como é que a gente pode seguir o dinheiro. Enquanto você abre aí, Eduardo, só responder a Andréia de Lima aqui, está perguntando se a gente vai disponibilizar os nomes das ferramentas e tal. Com certeza. Eu vou pedir a gentileza para a Andréia e para todo mundo que está interessado, não só nessas ferramentas que eu estou passando agora, mas também numa, aspas, bibliografia complementar, para me mandar uma mensagem no Twitter, no @deolhonosdados. Eu posso passar para vocês essas informações e também, para quem tiver interesse em assinar a newsletter, eu posso passar o link, porque lá na newsletter, frequentemente eu falo sobre essas ferramentas e outras. Sim, a gente também pode postar isso no nosso grupo do Facebook e também a gente vai fazer sempre, a gente sempre faz um recap depois dos webinars, então a
gente faz um resuminho com tudo que foi conversado aqui e a gente coloca lá com certeza o nome das ferramentas e os links. Bacana. Vocês estão vendo na página do Intercept? Isso. Bacana. Bom, em abril, os repórteres Fábio Bispo e Yuri Potter fizeram essa reportagem, publicaram no Intercept, sobre um caso envolvendo o governo de Santa Catarina, um caso fraudulento de uma empresa que vendeu respiradores fantasmas e que acabaram não chegando. Enfim, foi uma puta matéria, mandaram super bem. E uma das pessoas citadas nessa reportagem é o Fábio Guasti, um médico e empresário. O editor do Intercept, Rafael Moro, me pautou para puxar a capivara desse Fábio Guasti. Algumas semanas depois da publicação dessa reportagem pelo Fábio Bispo e Yuri Potter. Qual era a pauta? Eu tinha que descobrir se o Fábio Guasti estava envolvido em outras maracutaias. E aí, de antemão, eu já tinha algumas informações relacionadas a ele, por exemplo, que ele era dono de uma empresa chamada Remocenter. Então, o primeiro passo foi pesquisar no Google Remocenter. A gente vê aqui que tem mais de 8 mil resultados de páginas indexadas ao Google com esse termo Remocenter. Então, aí entra aquele macetezinho. Remocenter, site, gov.br. A gente vê que já diminui bastante o número de resultados e aqui a gente tem uma informação interessante. Como é que se diz? Me fugiu o termo, de entes federativos que têm contratos com a Remocenter. No caso aqui, a gente vê Portal da Transparência, que é do governo federal, e a gente vê aqui também prefeitura.sp, que é a Prefeitura de São Paulo. Se a gente pesquisar Remocenter, entre aspas, and auditoria, site prefeitura.sp.gov.br, a gente vê já só 6 resultados. O primeiro deles, de cara aqui, cabe ressaltar que a Remocenter foi declarada inidônea, ou seja, teve pilantragem com a Prefeitura de São Paulo. E aqui embaixo, esse segundo link, é o relatório de auditoria, que a gente vai ver como a Controladoria Geral do município de São Paulo descobriu que a Remocenter fazia um esquema que eles chamam de jogo de planilha. Ou seja, ela cobrava mais barato por serviços que eram pouco utilizados e mais caro por serviços que eram muito utilizados. Com isso, o preço médio que ela conseguia, quando ela apresentava a proposta para a prefeitura, ela conseguia dar uma maquiada nos valores que ela cobrava e vencer licitações. Só que aí, quando os hospitais da Prefeitura de São Paulo utilizavam desse serviço da Remocenter, acabava ficando muito mais caro no final das contas do que com as concorrentes. Esse é apenas um dos indícios de picaretagem que a Controladoria Geral do município de São Paulo encontrou. E para quem tiver interesse, esse link aqui, ou a reportagem que a gente veio publicar depois. Eu, juntamente com o Fábio Bispo e o Yuri Potter, a gente fez essa matéria que mostra como o Fábio Guasti, que é esse sujeito aqui, médico e dono da Remocenter, usou a empresa Remocenter não só para fazer essas maracutaias com os contratos que ele tinha com a Prefeitura de São Paulo, mas também utilizou a própria Remocenter para lavar dinheiro nessa venda de respiradores fantasmas para o governo de Santa Catarina. E, por fim, eu quero deixar uma dica para vocês que pode ser bem útil para vocês investigarem empresas que têm contrato com o governo federal. Opa, errei. Pronto.
Aqui, esse é o portal de compras do governo federal. E aqui a gente tem esse painel que é só de compras relacionadas à Covid-19. Então, aqui a gente pode criar um filtro. Então, por exemplo, eu quero filtrar desde de março até agora, presente data. Que dia que é hoje? Hoje é dia 19. Aplicar. Modalidade. A gente vai para dispensa de licitação, que aí cai justamente naquele caso que é amparado pela lei, né, de dispensa de licitação para a Covid-19. Unidade federativa, a gente pode manter todos. Lei, essa lei de emergência aqui, 13.979. Bom, aqui tem uma série de filtros que a gente pode utilizar para ir refinando a busca. Eu acho interessante utilizar no máximo esses filtros e depois baixar esses dados em CSV, porque aqui a gente não consegue ter uma visão global de todos os contratos. Aqui, ó, download dos dados em CSV. A gente aperta para fazer um download. Eu acredito que boa parte de vocês saibam como utilizar a planilha. Para quem não sabe, uma dica rápida. Baixou os dados, entra aqui, arquivo, importar, upload, e aí você vai selecionar o arquivo. Deixa eu baixar aqui, peraí. Enquanto isso, bom, eu já baixei esses dados, depois eu mostro como faz para baixar ali, enquanto está baixando eu mostro como faz para importar. Aqui é uma planilha que eu já baixei, não é tão recente quanto a de hoje, eu baixei essa planilha semana passada. Aqui a gente consegue ver, fazer um filtro, por exemplo. Eu vou selecionar todas as células da planilha. Ixi, não tá, travou. Bom, deixa eu ver aqui. Pesada, né? Tem muito Tem. certo. Bom, para a gente ganhar tempo, eu volto daqui a pouco nessas planilhas. Com essas informações que a gente tem ali na planilha, a gente vê qual é a empresa responsável por esse contrato com o governo federal. Então, o próximo passo é entrar no portal da transparência do governo federal. E aí, deixa eu pegar aqui um CNPJ qualquer. Eu vou pegar aqui uma empresa, vamos ver, que tem contrato, que forneceu Instituto de Biologia Molecular do Paraná. Isso funciona tanto para o nome da empresa em si, quanto a busca por CNPJ. Então, aí eu vou entrar no portal da transparência e ver quais são os contratos que essa empresa tem e teve com o governo federal, quanto que o governo federal já repassou para ela historicamente. A gente vê que é uma empresa que não é de hoje que vem fazendo contrato com o governo federal. Um sinal amarelo que pode nos alertar de que pode haver, não necessariamente, mas pode haver sinais de maracutaia é quando uma empresa nunca fez negócios com o governo federal e tem um contrato milionário durante uma pandemia. A gente pode ver também um caso de uma empresa pequena, por exemplo, às vezes uma microempresa ou um empresário individual, um MEI, fazendo um contrato milionário, outro sinal amarelo. Será que essa pessoa vai ter condições de entregar, sei lá, 600 mil máscaras para o governo, 1 milhão de máscaras? Será que essa empresa tem condições de vender
sei lá, uma empresa que vende lingerie. Por que está vendendo respirador para o governo federal? Entendeu? Então, assim, uma série de indícios que podem nos ajudar a montar aquele quebra-cabeça. Mesmo que não haja corrupção, de fato, são indícios que nos alertam sobre possíveis casos de corrupção. Deixa eu voltar aqui para a planilha. Aqui. Eu acho que a gente não vai ter tempo de baixar aqueles dados, porque a planilha é muito pesada. Mas tem um filtro. Eu estou usando o Google Sheets, mas você pode usar Excel. Tem um filtro aqui que é dados, tabela dinâmica. Lembra que eu estava nessa página aqui com todos os dados? Aqui, quando eu seleciono todas as células da primeira à última linha e da primeira à última célula de cada coluna, eu entro em dados, tabela dinâmica, e aí ele vai gerar isso aqui, ó. No caso, eu selecionei o fornecedor e o preço cobrado, o preço total cobrado. Então, eu vejo quais empresas que fecharam negócio com o governo federal e obtiveram a maior quantidade de dinheiro. Então, primeiro vem a Fiocruz, que está em ordem decrescente. E aqui, ó, o Instituto de Biologia Molecular do Paraná foi o terceiro que mais fez vendas para o governo federal nesse contexto de pandemia, naquela data que a gente selecionou, né, de março até agora. Pode ser que esses dados mudem agora, porque, como eu disse, esses dados que eu baixei são da semana passada. E aqui a gente tem uma série de empresas. Então, por exemplo, essa daqui, QIAGEN GmbH, que empresa é essa? Se você olhar no painel aqui de Covid, essa empresa está aqui e fala estrangeiro. Então, a gente não vai encontrar dados dessa empresa, por exemplo, na Receita Federal. Mas tem um macete aqui que pode ajudar vocês. Eu já pesquisei essa empresa aqui, ela tem contratos anteriores com o Portal da Transparência, mas eu quero saber mais detalhes sobre essa empresa. Esse site aqui, Open Corporates, é um repositório de dados aos moldes do Brasil I.O., só que internacional. Então, se eu pesquisar por essa empresa, eu vou ver que é uma empresa alemã e eu vou conseguir... eu cliquei no errado, peraí. Bom, já foi. Eu vou ver que é uma empresa alemã e aqui embaixo ele mostra de onde ele pegou esse dado, qual que é a fonte. Então aqui, esse link aqui é uma espécie de junta comercial ou, sei lá, de Receita Federal da Alemanha. É onde as empresas se registram, o que eu quero dizer, na Alemanha. Então você consegue informações lá sobre essa empresa. O que eu quero dizer com isso? Que o governo federal, os governos de maneira geral, num contexto de pandemia, como falta insumo no Brasil, faltam equipamentos, por causa de falta de produção ou porque a demanda está muito alta, acabam recorrendo a empresas estrangeiras para importar máscara, respiradores, e com isso a gente pode encontrar informações sobre essas empresas nesse site, Open Corporates, que eu mostrei aqui. Um outro indicativo sobre empresas estrangeiras e nacionais, mas principalmente estrangeiras, é o site do OCCRP, que é o Organized Crime and Corruption Reporting Project, que é esse daqui. Então, se eu digito aqui o nome de uma empresa estrangeira ou de uma pessoa, ele vai me retornar com vários documentos que foram indexados a esse repositório. E ali a gente pode encontrar mais uma pecinha de quebra-cabeça para nos mostrar, por exemplo, não sei, às vezes uma relação que a pessoa tem com algum político, ou alguma outra empresa da qual ela é dona, ou uma condenação que ela já teve na justiça em algum país estrangeiro. E outra coisa é esse site aqui, Red Pauta. É um projeto que ajuda a gente a comparar preços
de mercadorias e insumos em outros países. Então, por exemplo, é normal que o preço, por exemplo, de uma máscara suba absurdamente porque é a lei de mercado. Todo mundo está querendo comprar máscara. Então, então faltam produtos para a produção de máscara. A pessoa quer lucrar mais também, né? O que é uma sacanagem, mas enfim, é o que acontece na vida real. Então é normal que o preço suba, mas às vezes a gente encontra preços que estão completamente fora da casinha. E aí a gente quer saber, bom, beleza, cobrou X, mas está muito alto esse preço? Bom, a gente pode comparar com preços cobrados que às vezes até essas mesmas empresas cobram em outros países. E essa iniciativa Red Pauta é bem interessante porque a gente consegue comparar preços com outros países da América Latina, por exemplo. E aqui tem uma série de veículos que fazem parte dessa iniciativa e que, num contexto de pandemia, ou seja, num contexto de epidemia global, é importante a gente tentar manter contato com jornalistas de outros países. Pô, e aí, o que você está fazendo? O que você está cobrindo? E aí, tal empresa que negociou com o governo de São Paulo, por exemplo, negociou com o governo da Colômbia. Você descobriu alguma coisa dessa empresa? Ou um outro caminho, pô, eu descobri que essa empresa fez uma picaretagem aqui no Brasil e eu vi que ela tem contrato com o governo do seu país. Vamos investigar isso? Enfim. E por fim, mais uma vez Brasil.io, e aqui esse é o repositório do auxílio emergencial, que também a gente sabe que tem sido uma fonte de corrupção. Várias pessoas que são, por exemplo, vinculadas ao governo federal, são servidores públicos e não poderiam receber esse auxílio, estão recebendo. E aqui a gente encontra uma maneira simples de pesquisar por nomes, por municípios, unidades federativas, enfim. Eu acho que é isso. Legal. Nossa, bastante coisa. Eduardo, a gente já está chegando aqui em 1 hora de conversa, então eu vou caminhar para o encerramento aqui. Espero que tenha sido útil para quem assistiu. E, de novo, só lembrar que essa conversa está sendo toda gravada e os links de tudo que o Eduardo mencionou aqui, de todas as ferramentas, enfim, a gente vai disponibilizar no grupo de Facebook. Acho que ficou bem claro aí como é poderoso você usar um simples combo de Twitter, Google e CrowdTangle. É um negócio que já faz você encontrar bastante informação, né? Eduardo, obrigado, agradeço muito, acho que foi muito legal, acho que deu para aprender bastante coisa aqui, e agradeço de novo sua atenção e seu tempo. Opa, Alexandre, eu agradeço pelo convite, eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham dúvidas também, podem entrar em contato comigo pelo Twitter, @deolhonosdados. Se quiserem trocar ideia sobre uma apuração também, se quiserem mandar uns jobs também, uns freelas, estou na pista, contem comigo. Legal. Enfim, eu vou disponibilizar os links, os nomes das ferramentas e quando o recap estiver pronto, a gente coloca ali no Facebook também. Então vai estar tudo registrado, tudo certinho. Massa demais, Alexandre. Eu gostaria de te parabenizar também. Esse projeto está muito legal. Já acompanhei alguns webinars que vocês exibiram aí. O do Fiquem Sabendo, por exemplo, foi sensacional. E é isso aí, gente. Eu acho que é importante cada vez mais nós, jornalistas, trabalharmos de forma colaborativa, porque eu acho que todo mundo tem a ganhar, principalmente a sociedade. Certamente. Valeu, Eduardo. Obrigado. Valeu, gente. Obrigadão. Bom dia. Bom dia. Valeu. Bom trabalho, gente. Um abraço.